Um desastre natural ocorre quando um evento físico muito perigoso provoca diretamente ou indiretamente danos à propriedade, ou faz um grande número de vítimas, ou ambas. Em áreas onde não há nenhuma presença humana, os fenômenos naturais são chamados de eventos naturais. Hoje iremos falar de alguns dos eventos que causaram grande número de vítimas. Já vai deixando seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Vamos ao vídeo. Erupção em Pompeia. Uma das catástrofes mais famosas ocorreu há muito tempo atrás, quando o vulcão Vesúvio entrou em erupção em meados de 79 d.C., perto da cidade de Baia de Nápoles na Itália, vitimando 2.000 pessoas. O acidente ocorrido levou ao abandono da cidade por seus moradores, e acabou sendo tomada por cinzas. A cidade ficou abandonada por séculos, se tornando uma cidade fantasma. Estima-se que mais de 16.000 pessoas morreram em toda a região, após muitos anos abandonada, tendo apenas cinzas. Ficou sumida por muitos anos, até que em 1748, um grupo de exploradores encontraram a cidade em meio às cinzas, seus prédios com os esqueletos das pessoas que moravam naquela cidade. E com essa descoberta, foi possível se estudar mais sobre esse povo antigo, sendo a única catástrofe mais antiga do vidro. Quando os investigadores começaram a andar pela cidade, encontraram muitas coisas valiosas como potes cheios de ouro. Com isso, essa catástrofe ficou marcada na história do mundo. Furacão no Caribe. O furacão mais mortífero do mundo, que ocorreu em 1780, ceifando a vida de 27.500 pessoas, conhecido pelo nome de Furacão Calixto II, foi considerado o maior furacão já registrado. Porém, não dá para se saber qual foi o estrago feito por esse furacão, pois as medições nos bancos de dados de furacões Atlântico só começou a ser medido no ano de 1851. Mas foi relatado que o vento passava de 320 km por hora, levando milhares de pessoas por onde passou. Como estavam em época de Revolução Americana em 1776, os franceses e britânicos perderam muitas frotas que estavam em alto mar. Depois o furacão passou por Porto Rico, e sobre a República Dominicana, que era conhecida naquela época como Santo Domingo. Nesses lugares o furacão causou danos severos próximos às costas, e por fim, o furacão foi visto por último no nordeste do Canadá, indo em sentido ao sudoeste, nos dias 20 de outubro de 1870. Esse furacão passou os números de todos os furacões naquela década. Sendo assim, esse furacão ficou conhecido como o segundo maior furacão da história. Esse furacão fez parte da temporada de furacões acontecida, mas os outros tiveram apenas 3.000 mortes. Erupção na Indonésia. Os vulcões em geral costumam ser impiedosos por si próprio, assim podendo causar muitos desastres por onde passa, e não foi diferente no ano de 1883 na Indonésia, quando o vulcão Krakatoa entrou em erupção no dia 27 de agosto. Mesmo antes da erupção já era possível sentir abalos sísmicos a quilômetros de distância, mas as condições só pioraram dias depois, quando o vulcão sofreu suas primeiras 4 explosões, que tomaram a ilha Krakatoa, que no ápice dos eventos ocorridos, desencadeou tsunamis que chegavam a mais de 30 metros de altura. Por isso muitas pessoas foram carregadas pela água, sendo encontradas meses depois da tragédia, tendo proporções maiores que Vesúvio em Pompeia em 79 d.C., acabando com 70% do arquipélago na Indonésia, com mais de 36.000 vítimas mortas nesse desastre. Com isso a tragédia foi comparada com 200 megatoneladas de TNT, que acabou se tornando um dos maiores eventos vulcânicos da história, sendo ouvido por 4.000 km de distância. Tsunami em Lisboa.
Nos anos de 1755, Lisboa passou por um desastre natural, que mesmo com o passar dos anos, não conseguiu ser estudada por completo. Já se passaram 262 anos desde seu acontecimento, mas os geocientistas continuam a estudar os efeitos causadores das ondas gigantes que ocorreu aquele dia. Tudo começou em 1º de novembro de 1755, quando a cidade de Lisboa foi totalmente destruída por um terremoto. Muitas pessoas dizem que o terremoto durou cerca de 7 minutos, mas há controvérsia, pois outras pessoas dizem que durou o equivalente a 15 minutos. O epicentro do terremoto estava a 300 km de distância da cidade de Lisboa. Mas os especialistas ainda discutem sobre o lugar real de epicentro do terremoto. Tentando se livrar do terremoto, as pessoas fugiram para a cidade da Baixa Lisboa, onde foram surpreendidos pelo tsunami. Com isso, as pessoas que fugiram dos desabamentos em Lisboa morreram. Com isso, toda a cidade se transformou em lama, destroços e fogo, e ainda há discussão sobre a quantidade de mortos, que está estimada entre 30 a 50 mil mortes. Seca na Índia. Diferente dos casos anteriores, esse desastre não é sobre vulcões ou tsunami. Esse caso aconteceu na Índia no ano de 1900, onde a falta de chuva causou muitos prejuízos aos agricultores. Com a seca severa, com a falta de água, não tinha abastecimento, e com isso milhares de pessoas morreram de fome. Estima-se que mais de 9 milhões de pessoas morreram de fome na Índia. Com o passar do tempo, por terem enfraquecidos pela fome, desencadeou uma pandemia de cólera, e assim depois do fim da cólera, desencadeou o surto de malária, que devastou os locais atingidos pela seca severa. Enchente na China. Saindo da seca para a enchente. Agora vamos ao oposto da última parte. Aconteceu na China no ano 1931, que causou prejuízos severos em muitas cidades da China. Antes disso, a China havia passado por uma seca que durou de 1928 a 1930, contado com invernos severos, que criou placas grandes de gelo nas montanhas. No verão, devido à temperatura, o gelo derreteu, e com as chuvas intensas, obrigando as pessoas da parte baixa a saírem de suas casas. A inundação da área chegou a 180 km², a área equivalente à Inglaterra. O governo da China diz que a estimativa de pessoas que sofreu com a inundação chega a 25 milhões de pessoas afetadas, mas os historiadores dizem que esse número passa 50 milhões de pessoas afetadas. E a confusão continua quando falam de pessoas mortas, pois são relatados 150 mil mortes pelo governo, mas os historiadores dizem passar de 420 mil mortes na tragédia. Sendo ou não, essa inundação é considerada a maior da história. Obrigado por assistir o vídeo. Não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos, e não deixe de assistir o vídeo anterior. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos aqui pro canal. Obrigado e valeu!